Tarde, já estamos transmitindo. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos que estão online, dos nossos clientes, dos nossos amigos, da nossa equipe. É o primeiro webinar jurídico que nós realizamos e hoje nós vamos falar um pouco dos riscos e das oportunidades jurídicas aí diante da crise do coronavírus. Está participando comigo aqui os nossos sócios, a Fernanda Miranda, da área trabalhista, a Karen Ebaide, da área contratual, o Alessandro Fink, da área societária e proteção de bens, o Eduardo Silveira, da área de proteção de dados e privacidade, e o Eduardo Rodrigues, da área tributária. O time reunido foi escolhido justamente por fazer parte do comitê de crise do escritório e nós vamos bater um papo aqui com vocês, comentando alguns pontos que estão sendo discutidos com os nossos clientes, trazendo algumas dicas, alguns insights, enfim. A insegurança que a gente tem de quando essa crise vai acabar e como vai acabar realmente é grande, o fato é que ela vai acabar. Então é importante que a gente tenha cautela agora nas nossas decisões, É importante que a gestão das nossas empresas seja muito forte e principalmente que a gente tenha segurança jurídica em absolutamente tudo que nós vamos fazer. Por quê? Tudo que fizermos agora, a gente vai ter reflexo no futuro próximo e a gente sabe que a conta vai chegar, apesar da crise, apesar a gente perceber aí uma certa mobilização por parte do judiciário, em flexibilizar algumas frentes, mas a gente sabe que a conta vai chegar. Então, se vamos correr risco, é importante que a gente conheça esse risco, ok? Bom, aqui, para quem está assistindo pelo Zoom, no final nós temos o Q&A, que é o Q, o E-Comercial e o A, que fica bem embaixo da tela, e vocês podem enviar suas perguntas por ali. Ok? Vamos dar início com a Fernanda Miranda, pela área trabalhista. Fernanda, boa tarde. Eu gostaria... Você pode liberar o seu microfone, ok? Primeiramente, eu gostaria de perguntar para você, a gente percebe aí as demissões acontecendo em massa, outras empresas pretendendo demitir em função das paralisações aí dos negócios. E o que o governo tem feito na prática, para evitar demissão, E pela área trabalhista, quais são suas dicas para que o empresário possa ter o mínimo de segurança jurídica para tomar as decisões agora e não ter reflexos ruins lá na frente? A palavra está com você. Obrigado. Boa tarde a todos. De fato, a gente não sabe quando isso vai acontecer, quando vai acabar, o que vai ser de nós daqui para frente. A certeza é que as coisas vão mudar, que ninguém vai sair ileso dessa situação, que já está mudando, já estamos mudados, E desde que começou esse isolamento social, o governo vem editando algumas medidas provisórias com o intuito de ajudar as empresas. Na verdade, foram inúmeras. A gente poderia ficar aqui horas falando, discutindo a eficácia delas, discutindo o quanto foram úteis, o quanto são aplicáveis, mas o nosso tempo é curto, então eu vou focar aqui em 3 medidas provisórias que, por hora, acho que são as mais relevantes. Eu vou começar falando da medida provisória 927, que veio flexibilizar algumas regras da nossa CLT. Em que ela ajudou o empresário? Como ela pode ajudar ainda o empresário? O que ela fez? Ela possibilitou o teletrabalho, que é algo que a gente está fazendo aqui, que é o home office. Quantas empresas não estão dando continuidade aos seus negócios, porém da sua casa? Existe há muito tempo já é falado, mas existia também um grande preconceito. Ela veio mostrar, até a crise, essa situação que a gente está vivendo, veio mostrar que é bem eficaz. Ela também, essa medida provisória, veio permitir que a antecipação do gozo de feriados. O que isso significa? Que as pessoas ficariam em casa determinados dias, esses dias, como
começo da quarentena, provavelmente muitas empresas já usaram disso, e quando chegasse a data do feriado, o empregado trabalharia normalmente. Também veio possibilitar a antecipação das férias, ainda para aqueles que não tivessem seu período de aquisição completo. Então, a pessoa não tem ainda direito, o empregado ainda não tem direito às férias, mas já poderia gozá-las. E o mais importante, que é o que muitos perguntaram, principalmente empresas clientes, mas se eu não tenho dinheiro para pagar as férias, o que adianta eu pôr de férias agora empregado? Você poderia pagar, você pode pagar essas férias até o 5º dia útil do mês subsequente. E 1/3, que é aquilo que acaba pesando mais para o empregador, ele pode ser pago até o dia 20 de dezembro desse ano, junto com o 13º, que já dá um certo fôlego até para que as empresas estudem a sua situação, o que vai ser daqui para frente. Ela também veio autorizar o não pagamento provisório do fundo de garantia de março, abril e maio. Durante esses meses, a empresa pode, né, porque ainda estamos dentro do mês, deixar de pagar, de recolher o fundo de garantia e depois parcelar até 6 vezes. Parcelas fixas, iguais, que vão ser pagas de julho a dezembro. Isso tudo, num contexto geral, ele já dá um alívio, mas não estanca o problema. Ainda continuam havendo falta de trabalho, empresas fechadas, parcialmente fechadas, e com isso o que fazer com todos os seus empregados, né? Veio uma outra medida, a 936, para agregar. Então, o que ela permitiu? Ela permitiu a redução da jornada de trabalho e, consequentemente, a redução do pagamento do salário. Então, ela fala em redução de 25%, de 50% e de 70% do salário do empregado, de acordo com a redução da jornada de trabalho. Mas isso serve para mim? Serve para todas as empresas? Aí que tá. Cada um tem que sentar, cada empresário tem que analisar a sua situação, se ele deu férias, se ele não deu, se ele pode colocar algumas pessoas em redução, outras não, quem que ele precisa de fato trabalhar dentro da empresa dele, quem pode trabalhar de casa. Tudo isso agora é um momento de estudo, é um momento de se avaliar. O governo está tentando ajudar. Tanto que esse período de redução de jornada, se o empresário reduzir 25%, por exemplo, da jornada do trabalho por consequência do salário do empregado, o governo vai pagar um percentual igual, 25%, né, da redução, então 25% no caso do nosso exemplo, para esse empregado. Ele vai ajudar a compor essa renda mensal do empregado. A base não é o salário do empregado, a base é a parcela do seguro-desemprego, então ele vai ter uma redução, sim, da sua renda mensal, mas há uma possibilidade, só ajuda que a economia gire, que ele continue ao mercado, que ele vá à farmácia, que ele possa fazer a economia girar, que isso todo mundo acaba ajudando um pouquinho. O que mais? Ela falou também da suspensão do contrato de trabalho, porque há pessoas que, por mais que a gente reduza a jornada, existem empregados que estão classificados como de riscos, então nós não podemos, não devemos, né, então é uma questão moral, deixá-los trabalhar. E o que eu faço? O empresário não quer dispensar esse empregado. Uma dica é a suspensão do contrato de trabalho. Eu posso suspender esse contrato por 30 dias, depois por mais 30 dias. E durante essa suspensão, ele também não vai ficar receber nada. Vai ter uma ajuda do governo. Empresas que tiveram nesse ano, calendário de 2019, um faturamento de até 4.800.000, elas vão precisar pagar para o empregado 30% desse salário, tá? Elas não podem simplesmente suspender e não pagar nada. É obrigatório. As demais conseguem suspender e, se quiserem, podem contribuir com alguma coisa nesse sentido. Então, ela não tem, a medida provisória não trouxe uma regra para as outras empresas, apenas para essas. Outra situação que acho que é importante a gente falar é da medida provisória 944, porque ela permitiu um financiamento junto aos bancos, alguns bancos, para pagamento da folha de trabalho. Ok, não ela limita 2 meses,
ela limita a 2 salários mínimos. Mas você que tem sua empresa e conseguiu desenhar, que é essa nossa sugestão nesse momento, é que você pare, observe, desenhe o novo fluxo, o que você precisa fazer, quem você precisa estar presente, quem pode tirar férias, voltando das férias, o que eu faço, eu vou suspender o contrato, eu vou reduzir a jornada. Isso é muito importante, a gente desenhar junto como vai ser essa empresa daqui para frente, e com esse desenho, eu consigo, inclusive, pegar esse empréstimo, porque aí eu sei quanto é a minha folha. E é um empréstimo com juros de 3,75 ao ano, é baixo, um período maior para pagamento. Então, assim, é uma situação atípica que creio que ninguém viveu algo tão estranho, né? Porque é tão estranho, não tem outra palavra. Todo mundo dentro da sua casa, todo mundo com medo, e ao mesmo tempo todo mundo querendo trabalhar, querendo fazer essas coisas, e a gente se readaptando. É isso aí, essa é a palavra, readaptação, é novidade, e o governo tem ajudado nesse sentido, para que a gente não feche, para que a gente continue trabalhando. O importante é destacar que tudo isso que nós falamos, uma vez usado, qual que é o fundamento? É manter emprego. Então, se eu suspendo o contrato, se eu diminuo a jornada, se eu dou férias, tudo isso tem uma consequência. A gente tem, após esses períodos de utilização, nós teremos estabilidade do empregado. Tá? Então, eu não posso falar que eu vou fazer isso para depois minha folha ficar mais baixa, para poder dispensar, até a questão do fundo de garantia. Muita gente tem me perguntado, muitos dos nossos clientes têm perguntado, e outros também, através, agora a gente mídia, né, ajuda bastante na internet. Eu não tenho como. Se eu for rescindir, o que o governo está fazendo para eu rescindir? Nada. Você continua tendo que pagar a multa do fundo de garantia, que é algo que vem sido muito questionado. Você tem ainda o aumento dos dias no aviso prévio, de 3 dias ao ano, tem a projeção. A única coisa que eu posso falar que vai ser diferente é o aviso prévio cumprido em casa. Porque, ao invés de trabalhar na empresa, ele vai estar em home office. É só isso, de fato. Todo o trabalho, todo o investimento do governo é para a manutenção dos empregos. Respondi sua pergunta por hora, Roberto. Eu estou com um problema de áudio, eu estou te ouvindo 2 vezes. Ok. Fernanda, uma pergunta. Você comentou sobre 3 medidas provisórias, né? A empresa ela pode utilizar mais de uma medida provisória, mais de um benefício de uma medida provisória ao mesmo tempo? Posso. Na verdade, a ideia é que eu use mesmo. Por isso, é legal, é importante que os empresários se reúnam, discutam com seus advogados, discutam com a sua equipe, o que eles querem daqui para frente, como eles se imaginam, o que pretendem daqui para frente, para que a gente junto consiga fazer esse esquema, consiga desenhar de fato o projeto da empresa e decidir quais são as medidas que eu vou usar. Eu posso usar todas, uma subsequente à outra, todas de uma vez, não tem nada que me impeça disso. Perfeito. E por fim, Fernanda, no dia 17/4, o STF ele julgou aquela ação direta de inconstitucionalidade, né, que discutia a legalidade da realização dos acordos, né, de redução de salário, de jornada e suspensão do contrato entre empregador e empregado, né? O que isso na prática representa? O que isso reflete para o empresário? Olha, isso é uma grande... né? Essas medidas provisórias trouxeram muitos questionamentos e teve, inclusive, essa ação. Mas a decisão dá um certo alívio, uma segurança para os empresários, porque era a discussão, vai valer esse acordo? Eu firmo um acordo com o empregado, seja de redução, seja de suspensão do contrato, aí eu mando para o sindicato não aceita, sindicatos fechados. Nós tivemos relatos de vários clientes dizendo que o sindicato estava cobrando valores para fazer esse acordo, quando não se opondo ao acordo. O fato de eu conseguir fazer o acordo e simplesmente comunicar ao sindicato, se ele quiser, ele entra em contato para que a gente possa até ampliar para outros, ampliar essas regras com o intuito de manter viva a empresa, foi ótimo para o empresário. É claro que a gente não sabe ainda como que o judiciário vai responder a tudo isso. Há nada disso do que está acontecendo. As medidas provisórias,
Tanto é que a discussão foi grande em relação a esse ponto da medida provisória. E como a gente está falando, até voltando um pouquinho na sua pergunta, na sua primeira pergunta, para o futuro, o que o empregador pode fazer, é avaliar essas situações, por exemplo, do home office. Já ir pensando se eu vou ter controle, se eu quero isso, se eu vou ter controle de jornada, se eu vou... quem vai pagar as contas, a conta da eletricidade, da informática, porque isso vai ser a nova discussão no judiciário, com certeza. A gente vai deixar de falar de vínculo empregatício, talvez até de dano moral. Se não deixar, a gente vai diminuir para começar a discutir isso, porque as coisas vão mudar. O judiciário também vai mudar. Hoje ele tem ajudado até as empresas, até permitindo negociações de acordos que já foram realizados em processos. Nós mesmos fizemos várias inovações e está funcionando, está dando fôlego, nossos clientes estão conseguindo se recuperar, conseguindo viver durante essa crise, durante essa pandemia, e se Deus quiser, sairemos todos nós fortalecidos disso. Mas é um ponto para se pensar. Foi boa a decisão, mas o sindicato não está gostando. Perfeito, Fernanda. Eu tenho mais algumas perguntas aqui, mas eu vou deixar para o final, ok? Até para que a gente não estoure o tempo dos demais. Bom, queria convidar agora o Eduardo Rodrigues. A Fernanda comentou um pouco das questões trabalhistas. Quero convidar o Eduardo Rodrigues, que é o nosso sócio da área tributária. E para iniciar, Eduardo, o governo, da mesma forma que tem feito no âmbito trabalhista, tem trazido aí uma série de medidas no âmbito tributário, né? A gente sabe que um dos impactos maiores da empresa em dificuldade é o não recolhimento dos tributos, né? Então, eu queria que você resumisse para a gente as principais medidas aí que podem ser aproveitadas por parte das empresas, e sabendo que mesmo com o retorno da economia, a dificuldade de fluxo vai ensejar o não recolhimento do tributo de incêndio, né? Como administrar isso, né? Que dica que você dá para os nossos clientes, para os nossos participantes, para administrar esse possível passivo tributário que vai ser gerado num futuro próximo? A palavra é sua, Eduardo. Obrigado, boa tarde a todos. As principais medidas, né? Assim como no âmbito trabalhista, o governo ele tem trazido medidas para suspensão do pagamento dos tributos, principalmente no âmbito federal, né? No estado de São Paulo e na prefeitura do município de São Paulo, nós não tivemos nenhuma medida aprovada ainda nesse sentido. Contudo, no âmbito federal, o governo federal ele tem sido bastante atuante para trazer suspensões dos pagamentos de tributos federais, visando a manutenção do caixa das empresas, né? Justamente para a manutenção dos postos de trabalho, né? Então, o pensamento do governo é no fortalecimento da economia nesse momento, para as empresas terem dinheiro em caixa para conseguirem ultrapassar por esse período mais gritante da crise, né? Mais delicado da crise, com a manutenção dos postos de trabalho, né? O menor impacto possível na economia, e aí, depois disso, as empresas possam retornar às suas atividades, né? Dentre as principais medidas, a primeira medida que nós tivemos publicada foi a prorrogação dos pagamentos do Simples Nacional. Primeiramente, só para os tributos federais inseridos no Simples Nacional, né? Houve a prorrogação das competências março, abril e maio para julho, agosto e setembro, com relação aos tributos federais para outubro, novembro e dezembro, e o ICMS e o ISS para julho, agosto e setembro. Dentro da sistemática do Simples Nacional, a gente tem o pagamento de um tributo unificado, que inclui todos os tributos federais e o ICMS e o ISS. Então, houve essa distinção de datas por causa que cada ente federativo ele tem a competência para atuar sobre os seus tributos, muito embora estejam todos inseridos no Simples. A próxima medida que nós tivemos é a suspensão para pagamento do PIS, da COFINS e o INSS patronal, né? Aqui, a Receita Federal e o governo federal como um todo, ele visou trazer a possibilidade de auxílio para empresas optantes pelo lucro real e lucro presumido, né, que estão fora da sistemática de tributação do Simples Nacional. Então, também é uma suspensão, mas ela não é total, né, porque houve a manutenção do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. E por que esses tributos não foram suspensos, né, o imposto de renda e a contribuição social? Justamente porque esses tributos são
a maior fonte de receita da União Federal, né? Esses são os tributos que mais representam caixa para o governo federal. Logo, o governo também, pensando na manutenção do caixa, ele não trouxe essa suspensão para o imposto de renda e a contribuição social, né? Nós tivemos também a suspensão do imposto de importação para importação de produtos relacionados ao combate à Covid-19, produtos médicos, né? E a redução do IPI para produtos médicos e farmacêuticos produzidos, né, dentro do país, que são utilizados para combate ao Covid-19. E nós tivemos outras portarias que são no sentido de relativizarem a cobrança, suspenderem os atos de cobrança no âmbito da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional até junho de 2020, né? E a prorrogação da validade da certidão de regularidade fiscal federal por mais 90 dias. As certidões que venceram a partir de março, elas terão a sua validade prorrogada por mais 90 dias, né? Então, essas são as principais medidas que nós temos no âmbito federal. E, concomitante a isso, o governo federal também trouxe a possibilidade da transação extraordinária, que é um parcelamento, né, de tributos federais, incluindo aí as contribuições previdenciárias. Esse parcelamento ele não traz redução de multa e juros, mas ele traz a possibilidade de uma entrada de 1% do valor total atualizado dos débitos, que poderá ser parcelado em 3 vezes, e o saldo devedor para os demais tributos federais poderá ser pago em até 81 parcelas ou em 97 parcelas no caso de pessoas físicas e microempresas. Para as contribuições previdenciárias, o saldo devedor poderá ser parcelado em até 57 meses, né? E para as pessoas físicas, nós tivemos a prorrogação da entrega da declaração de imposto de renda à pessoa física, que venceria agora no último dia útil de abril, foi prorrogada para 30 de junho, né, de 2020. Então, também é uma medida que auxilia aí as pessoas físicas no cumprimento das suas obrigações com o imposto de renda, tá? Quais dicas, né, que nós temos para a administração desse momento, né? O que eu costumo indicar para os nossos clientes? A gente tem um problema muito grave agora, que é uma quebra do elo econômico. O dinheiro ficou escasso, né? A moeda ela não está circulando mais. Então, qual que é a prioridade hoje da empresa? A prioridade é a manutenção das atividades da empresa. E como fazer isso? Com preservação de caixa. Então, o mais importante hoje é preservar o caixa. É definir o que eu tenho de valores em caixa, o que eu tenho de prioridade para pagamento, manutenção de funcionários, como que eu vou fazer a minha estratégia no âmbito trabalhista, e para isso eu preciso de caixa. Como que eu vou me organizar para retomar o pagamento desses tributos, né? Como a gente conversou aqui, os tributos eles estão sendo suspensos por 90 dias, né? Por 3 meses. Logo, quando retornar isso daqui, eu vou ter que realizar essas regularizações. Só que a economia, ela tem uma retomada devagar, né? Não é virar uma chave. A partir do momento que eu tiver a estabilização dessa crise, as coisas vão retomar, eu vou ter o incremento da economia novamente, mas não vai voltar a todo vapor. Eu preciso de um tempo de maturação. Então, a gente acredita que nesse período de maturação, de transição, de crise para a volta das atividades econômicas, a gente vai ainda ter uma necessidade, talvez, de manutenção aí de passivo tributário, de ausência de pagamentos de alguns tributos, o que é voltado para fortalecimento do caixa. E aí, quais medidas tomar, né? Eu, particularmente, acredito que o governo ele deve editar algum parcelamento especial logo depois que passar a crise, porque até internamente, dentro da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já comenta-se que o aumento de demanda de trabalho por débitos causados pela crise vai ser enorme. Então, o governo também vai ter que auxiliar, vai ter que socorrer as empresas nesse momento de restabelecimento. Então, a dica é manutenção de caixa, estratégia para definir quais os tributos são prioritários, né? A gente tem o ICMS, no caso do Estado de São Paulo, que é um tributo que é cobrado muito rapidamente. Em cerca de 90 dias, a gente tem inscrição endividativa e ajuizamento da execução fiscal, com protesto da inscrição endividativa. Então, é um tributo que é difícil de administrar por causa dessa celeridade. Enfim, a empresa precisa definir as prioridades. Um fato importante é que, se eu ficar
3, 4 meses sem pagar o tributo, no mínimo eu vou precisar do dobro desse tempo para fazer essa regularização. E também, então, é importante pensar nisso, fazer o levantamento desse passivo, ter ideia de como ele será cobrado para ir seguir com a administração. Interessante para seguir com essa administração, é fazer uma boa revisão tributária, porque a gente encontra oportunidades de recuperação de valores pagos indevidamente a uma maior. Nós temos teses tributárias que estão sendo julgadas de forma procedente aos contribuintes para recuperação de valores, né? Tivemos o exemplo da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que auxiliou muitas empresas no fluxo de caixa. A gente tem diversos clientes que estão realizando compensações nesse momento e está preservando o caixa da empresa sem ter a necessidade de deixar de pagar os tributos, né? E temos também, inclusive hoje, a gente teve uma liminar de um cliente autorizando a suspensão do pagamento para o imposto de renda e a contribuição social, que são tributos que não foram suspensos pelo governo federal, e a gente vem conseguindo liminares para suspender o pagamento desses tributos no âmbito judicial. Então, basicamente, essas são as medidas que a gente encontra, né, imediatamente, sendo interessante a análise de caso a caso para definição de um plano estratégico para a administração desses passivos, né? Não basta simplesmente deixar de pagar e ver o que vai acontecer. É importante a gente ter uma estratégia até mesmo para deixar de pagar, definir quais serão as prioridades e aí logo iniciar a regularização o quanto antes, né? Porque a taxa Selic está baixa hoje, mas a gente não pode contar com uma taxa de juros tão baixa assim, né? É uma coisa atípica no Brasil. Tá? Obrigado. Perfeito, Eduardo. Ainda no tocante a essa, você comentou a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, enfim, dessa questão da compensação tributária. De forma muito rápida, você pode sugerir mais alguma tese, alguma oportunidade aí que pode ser aproveitado pelas empresas, sejam elas no Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Sim, Roberto, muito bem colocado. No Simples Nacional, nós temos a possibilidade de recuperação de valores a título de PIS e COFINS e ICMS, porque esses tributos, para alguns produtos, eles têm uma sistemática de tributação diferenciada. O PIS e COFINS monofásico diretamente na indústria e não deveria ser tributado novamente no Simples Nacional. Então, é possível que empresas do Simples recuperem PIS e COFINS dos últimos 5 anos. E o ICMS substituição tributária também é recolhido de forma isolada, ele não está inserido no Simples Nacional. Logo, se a empresa do Simples Nacional não se atentou, também poderia recuperar esse ICMS recolhido indevidamente dentro da sistemática do Simples. E no tocante às ações, nós tivemos a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, que é um paradigma que deu suporte para a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS para empresas prestadoras de serviço, a exclusão do ICMS e do ISS da presunção de lucro do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro para empresas optantes pelo lucro presumido e a exclusão do PIS, COFINS da própria base. Aqui, para simplificar um pouco para quem está nos assistindo, essas exclusões, a gente é um termo técnico, né? Mas, basicamente, dentro da sistemática de tributação que nós temos, nós inserimos o tributo na base de cálculo de outro tributo. Então, eu estou tributando o tributo e não o faturamento da empresa ou o lucro da empresa. Então, o que a gente faz com essas ações? A gente busca a retirada desses tributos que estão sendo inseridos em base de cálculo de outros tributos, né? Para tentar simplificar, depois a gente pode conversar aí com quem tiver dúvida, até para esclarecer de forma mais simples, né? Perfeito. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Falamos um pouquinho das questões trabalhistas, das questões tributárias, e agora eu quero convidar a Karen Ebaide, que é a nossa sócia da área de contratos, para comentar um pouco aí como é que ficam as relações contratuais, né? A gente percebe aí um grande inadimplemento por parte de muitas empresas, de fornecedores, de clientes, enfim. Como é que fica toda essa relação, Karen? A palavra é sua. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença virtual de todo mundo aqui.
Tá? Nesse quadro, vou tratar um pouco de como acomodar as relações privadas nessa fase da Covid-19. Tá? E eu vou iniciar respondendo algumas perguntas que a nossa equipe mais ouviu aí nesses últimos 30 dias, dos nossos clientes. Os meus contratos, eles estão automaticamente suspensos? Eles continuam válidos? Então, respondendo objetivamente, sim, eles continuam válidos e exigíveis. Ok, mas o que eu posso fazer como empresário se eu não tenho recurso para pagar minhas contas? Meu locador, meu aluguel, meu fornecedor, meus empregados. É certo que todos os contratos, se não foram, serão impactados, né, na sua execução, em razão dessa fase que nós estamos vivendo agora. E eu disse, assim, eu ressalto, eu disse, todos os contratos serão impactados em sua execução, né? Por quê? Porque é importante, por que é importante ressaltar isso? Não é somente a cláusula do pagamento do preço que sofreu abalo, que vai sofrer. Existem outras cláusulas também importantes dentro do contrato que estão gerando grandes preocupações dentro das operações dos clientes. Um exemplo, ontem um cliente indústria me ligou dizendo que precisava mudar a cláusula de um contrato de representação comercial. Tratava a cláusula que trata do momento do pagamento da comissão do representante, né? Ele sempre pagou no faturamento. E agora ele vai passar a vender em consignação o produto dele. É um novo modelo de negócio que o gestor decidiram alterar até para a manutenção do próprio negócio. Aí ele disse, Karen, a maior preocupação agora não é nem com o pagamento, e sim em salvar o cliente, né, a operação do nosso cliente final. Então, esse é um exemplo de que a relação comercial precisa ser ajustada, né, para a manutenção do negócio dele e dos outros, né? No caso aqui do exemplo do cliente, do representante e do cliente final. Esse cliente é uma indústria, que vende no Brasil e no exterior, e tem mais ou menos uns 50 representantes comerciais na operação. Ou seja, ele vai receber de forma diferente do cliente final, e na cabeça dele ele teria que pagar de forma diferente para o representante também. Entendeu? A gente sabe que a lógica humana não é a lógica jurídica, né? Principalmente no que tange, quem trabalha com representante comercial sabe que a questão de pagamento de comissão é uma questão bastante sensível, né? Precisa ser negociada e bem conversada. Vejam que em nenhum momento ele cogitou em redução da comissão do representante. Então, isso é um exemplo de um alinhamento, da necessidade de alinhamento para a manutenção do negócio nesse momento. Depois que passar tudo isso, ele volta ao que ele sempre praticou dentro da empresa. Dentro desse mundo contratual, né, de negócios, eu vou comentar aqui 3 possibilidades de modificação da realidade contratual. Tá? A primeira é a renegociação de contrato. A segunda é a possibilidade de revisão judicial do contrato. E a terceira é a possibilidade de resolução do contrato, que é o término, tá? Eu vou pincelar as 2 últimas e vou dar mais ênfase na primeira, que é a renegociação do contrato. A renegociação do contrato, o grande propósito da renegociação é evitar a judicialização do problema nesse momento. Negociação é a palavra de ordem para o momento, assim. O problema não é de uma parte ou de outra, é das 2 partes. De uma parte porque precisa receber o crédito e da outra porque precisa pagar e cumprir as suas obrigações. Então, o problema de toda a cadeia de fornecimento e acaba refletindo em todas as relações comerciais e pessoais, né? Isso é parte do discurso que nós utilizamos com os nossos clientes e quando estamos eu e a nossa equipe estamos negociando um contrato com a outra parte. Porque nós acreditamos que delegar ao Poder Judiciário a responsabilidade de encontrar um ponto de equilíbrio dentro da relação comercial, da sua relação comercial, parceria, locação, representação comercial, franquia, fornecimento, pode ser temerário, né? Caro e não vai trazer a satisfação plena para aquele problema, acredite.
Tá? É óbvio que nós estamos diante aí de um acontecimento imprevisível, um caso fortuito de força maior, né? A gente está ouvindo muito, né, na mídia, enfim, os nossos governantes aí, e os nossos tribunais já estão dizendo isso nas inúmeras decisões tomadas nas últimas semanas. Tá? Eu até separei parte de alguns julgados aqui, até porque a gente não vai ter muito tempo para falar sobre eles, porque mesmo que essas decisões não sejam mantidas, porque são passíveis de recursos, são informações conceituais, entendeu? Que estão vindo do judiciário para nós, e que são importantes e, por certo, serão utilizadas futuramente quando forem julgar aí uma revisão de contrato, uma resolução do contrato. Tá? Então, eu separei aqui, ó, motivo de força maior. Aqui o juiz entendeu e deferiu um bloqueio online, porque disse que não era hora de bloqueio em conta, porque a empresa precisaria cumprir com as suas obrigações, né, sociais. Um caso de execução de sentença, uma ação monitória. Um outro desembargador, acontecimento extraordinário e imprevisível, reduziu 50% o valor de uma locação de um restaurante. Tudo é passível de recurso aqui, gente. E um outro desembargador disse o seguinte: estado de guerra é o que estamos vivendo neste momento com a pandemia. Olha que forte. Aqui é um caso onde ele deferiu o parcelamento de um parcelamento, é um contrato de cessão de cotas, tá? Societário. Com isso, eu ressalto a importância de se negociar um contrato, né? Dialogar, tentar encontrar um ponto de equilíbrio e assim evitarmos a judicialização. Ok, mas como que eu negocio um contrato? Eu posso enviar uma notificação genérica para todos os meus parceiros comerciais, do tipo, suspendo o pagamento por 60 dias e conto encarecidamente com a colaboração de todos? Até pode, né? Mas não é aconselhável, porque que se faça assim algo tão generalizado, né? Isso tem ficado cada vez mais claro para nós, à medida em que avançamos aí com as negociações dos clientes. Para negociarmos com parceiros comerciais, a primeira advertência que devemos ter em mente é o relacionamento comercial, que tem que ser preservado a todo custo, principalmente porque essa fase da pandemia vai passar e as empresas vão voltar a operar, pelo menos parte delas, né? A gente acredita. E fazendo uma comparação simples, né? Essa fase que a gente está vivendo agora é como se fosse um incêndio, né? Decreto, enfim, todo mundo desesperado, mas ele vai ser contido, né? E só vai restar o quê? As frestinhas de fumaça, brasa, enfim, que nós, empresas, advogados, cidadãos, a gente vai ter que apagar um a um, né? E sobreviver aí com fé em Deus. Mas, enfim, uma dica importante é essa, é a negociação, não pode ser generalizada, é um trabalho de formiguinha mesmo, né? Olha para dentro da sua operação e tenta enxergar soluções que sejam benéficas e estratégicas para o negócio e de ambas as partes, né? Nós tivemos alguns exemplos aqui no escritório, alguns exemplos ruins de negociação genéricas, né? Outro dia, vários clientes de um segmento receberam a mesma carta de suspensão de pagamento. Detalhe, da indústria, né, ao distribuidor que tem 5 empregados. São perfis totalmente diferentes. Conseguimos negociar, resolver para alguns clientes, mas foi muito ruim para outros. Tá? Não saiu todo mundo feliz. E o que a gente também tem que considerar no mundo dos negócios, assim, né, e dos contratos? Não existe uma presunção absoluta de que o credor ou a parte mais rica da relação comercial é a parte mais forte sempre, né? Nós temos clientes que não estão com as atividades suspensas, são serviços essenciais, mas também sofreram com abalos em suas operações. Nós também estamos negociando os contratos deles. Exemplo, varejista, né, o supermercado, estão com a loja cheia de gente comprando, né, mas estão com margem mais baixa, muitos deles. E parte dos empregados estão em casa, com atestado ou sem atestado, por conta da Covid.
E também já existe uma expectativa no mercado de baixa de consumo, né, por conta do desemprego, dessa recessão que vem por aí. E outra, essas grandes empresas, também dentro do cenário de negócio, essas grandes empresas, elas possuem várias pequenas empresas que contribuem para a sua operação. Temos exemplos de pequenas empresas que são enormes dentro da operação do cliente, entendeu? Às vezes nem ela sabe, tem tanta importância. Então, o melhor conselho mesmo, gente, é isso que a gente passa aí para os clientes, é negociar com responsabilidade, e é assim que nós aqui no escritório estamos contribuindo para ajudar os clientes, tá? E que tipo de contrato pode ser negociado? Todos os contratos que sofrerem impactos, que forem impactados. Eu já falei alguns anteriormente e eu não citei o contrato bancário. Esses, eles também podem ser negociados. Nós não temos ainda uma legislação específica a respeito das negociações bancárias. Existe um projeto de lei aí que trata dos juros, aí do perdão dos juros para microempresários, mas está no plenário do Senado, aguardando apreciação. Então, aqui também é uma hipótese de negociar caso a caso com o banco. Alguns bancos já liberaram algumas frentes aí de crédito, mas eles usam o histórico de crédito do cliente. Então, o cliente que que já estava em dificuldade financeira antes da Covid-19 está tendo bastante problema para conseguir aí uma benesse bancária, né? Ainda dentro do tópico de negociação, é muito importante que o resultado dessas negociações sejam formalizados, o resultado seja formalizado. E como que a gente formaliza essa negociação? E principalmente agora, né, em tempo que a gente não pode fazer as reuniões presenciais, enfim. Através de aditamentos contratuais, termos de rescisão ou de extrato, nossa equipe está fazendo bastante, e termos de transação. Os aditamentos para as alterações das condições comerciais, por exemplo, parcelamento, mudança de escopo de contrato, inclusão de cláusula de confidencialidade. Fizemos na semana passada alguns aditamentos, incluindo cláusula de confidencialidade, porque as pessoas ficaram assustadas aí com o home office, né? E a mídia mostrando as empresas, os empregados saindo das empresas com um notebook, enfim, com a CPU embaixo do braço. Então, as pessoas passaram a ter essa preocupação que não tinham antes. O termo de rescisão, fizemos alguns também, porque o negócio pode passar a não ser mais tão interessante comercialmente para as partes, né? E a gente trabalhou em algumas rescisões na semana passada. E o termo de transação, são os acordos. Geralmente para contratos não escritos, né, e encerramento de negociações verbais, a gente também negociando um contrato grande de locação e não chegamos a assinar o contrato e resolveu que a gente ia finalizar a operação e vamos fazer aí um termo de transação para amanhã. Então, são formas de documentar, é importante que se documente, tá bom? Nesse trabalho de gestão de crise que o Roberto mencionou, como que é a dinâmica desse trabalho com os nossos clientes aqui dentro? Nós fazemos o levantamento dos contratos impactados, tá? Indicamos o fundamento legal para a negociação, isso é muito importante, até para você ir munido, né, de subsídio jurídico para uma negociação, porque em alguns contratos consta que a parte responde, mesmo em casos fortuitos, de força maior, com responsabilidade ilimitada ou limitada. Então, é importante olhar essa cláusula no contrato. Em seguida, notificamos extrajudicialmente, já convidando para uma reunião ou negociação. Agora é call ou videoconferência, né? Por conta da quarentena. E formalizamos através dos termos lá que eu mencionei, tá? Tá bom, mas e se não der para negociar? Eu não posso obrigar ninguém a assinar um distrato, um termo de rescisão, ou fazer qualquer acordo comigo, né? Aí entra naqueles outros tópicos que eu falei antes, que a gente não vou me aprofundar aqui, porque a gente não tem tempo para isso aqui. Mas é a possibilidade de revisão judicial do contrato, é a judicialização propriamente dita, né? Aí vai se alegar o caso fortuito, força maior, teoria da imprevisão. Nosso contencioso civil está preparado para isso, mas a gente vai batalhar, inclusive eles estão batalhando pelas negociações, tá?
E o terceiro é a possibilidade de resolução judicial do contrato, que é o término do contrato propriamente dito. Então, é isso. Espero ter sido clara. Excelente, Karen, as colocações. Gostaria agora de convidar o Eduardo Silveira, que é responsável pela área de proteção de dados e privacidade aqui do escritório. Há alguns meses começou a se falar da questão da Lei Geral de Proteção de Dados, né? E a questão de privacidade entrou na moda, né? Só que a gente não imaginava que a gente teria do dia para a noite uma mudança aí tão significativa, né, na rotina das empresas, né? A implantação do home office, a comunicação por WhatsApp e outras plataformas, né? E a pergunta, Eduardo, quais cuidados os empresários eles devem ter diante de todas essas mudanças, né, no tocante à questão da privacidade de dados? A palavra está com você. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Realmente, ninguém esperava. Imagino que 90% das empresas não estavam preparadas, né, para a implantação do home office a toque de caixa, como foi feito. E também não tinham, né, a maioria não tinha essa cultura do home office. A gente tem notícias de, como a Karen bem colocou, dos colaboradores saindo das empresas com o notebook e com o CPU realmente embaixo do braço. É uma preocupação muito grande, porque será que foi feito um inventário dessas máquinas que foram retiradas? Enfim, a gente não vai ter problemas agora, de forma imediata, mas talvez lá na frente a gente tenha um desdobramento dessas questões, tá? De alguns cuidados que não foram tomados no momento da pandemia. De fato, é um ambiente menos controlado, né, o home office. A gente tem algumas questões, a gente pode citar desde o uso compartilhado do notebook com outras pessoas, com outros familiares. Por exemplo, um colaborador que tem um filho adolescente aficionado por games. Ao final do expediente, o filho baixa alguns games, enfim, isso é muito preocupante, porque eventualmente pode ocorrer um incidente de segurança. A gente tem também as comunicações, como você colocou, Roberto, via as comunicações corporativas, via WhatsApp e também através de redes sociais. Isso é uma preocupação muito grande, porque além de dados sensíveis e dados pessoais, a gente pode ter também segredo industrial, fórmulas, know-how da empresa, enfim. Então, a gente tem uma série de informações ali sendo compartilhadas. E é importante a gente ter uma política de segurança da informação e proteção de dados, regulamentando. Porque, na maioria dos casos, o próprio colaborador ele não sabe o que ele pode compartilhar, para quem, o que é sensível, qual é a informação sensível para a empresa. E todas essas questões elas são tratadas na política de segurança da informação e proteção de dados. Quando a gente elabora uma política de proteção de dados e segurança da informação, a gente trabalha 3 pilares: pessoas, processos e tecnologia. Além disso, a gente tem também a própria NDA, o termo de confidencialidade que a Karen também comentou. A gente tem uma série de informações, como eu já comentei, que vão além de dados pessoais e dados sensíveis, a informações, segredos industriais, fórmulas. A gente tem também informação de preços. Imaginem só, se eventualmente ocorre um incidente de segurança em relação à planilha com a formação de preço de produtos. Isso é muito preocupante. Perfeito. Além das dicas que você nos deu, Eduardo, o Senado agora recentemente aprovou a PL para a vigência da LGPD a partir de janeiro, né? Qual que é o impacto disso para as empresas, né? O Senado aprovou a PL 1179, que prevê posterga o início da vigência da LGPD para janeiro de 2021. Ela não foi pautada ainda na Câmara,
né? Assim que for votado na Câmara, vai para o presidente, para sanção ou veto, mas a tendência é que passe sim. Por quê? A maior preocupação hoje é que a LGPD é uma legislação de 2018, mas a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela já foi criada, mas ela não foi constituída ainda. E seria uma insensatez sem precedentes a gente cobrar das empresas uma adequação à LGPD sem ter a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai regulamentar e fiscalizar essa questão. E também não faria nenhum sentido cobrar das empresas, a partir agora de agosto de 2020, a adequação quando todas as atenções estão voltadas para a própria subsistência e geração de caixa também, para superar a crise por conta da pandemia, né, do Covid-19. É fato. Mas a gente tem visto aí muitos empresários deixarem de lado, né, a questão da adequação, né? Qual que é a sua dica? A gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil. Provavelmente ela passará a valer a partir de agosto, de janeiro de 2021, com as penalidades a partir de agosto de 2021. Mas a gente tem outras legislações, como o próprio Código de Defesa do Consumidor, Marco Civil da Internet, a própria Constituição Federal, estabelecendo algumas regras de privacidade. E a gente tem também a própria regulação, a autorregulação do mercado. A gente tem vários países, a própria União Europeia com a GPDR, a gente tem países aqui da América Latina com legislação também de proteção de dados. Invariavelmente, essas legislações elas têm aplicação extraterritorial, ou seja, para a empresa aqui do Brasil se comunicar ou se relacionar com empresas estrangeiras, a gente precisa ter uma lei, uma legislação do país de origem equivalente, que dê o respaldo jurídico necessário à privacidade e também que a empresa esteja compliant em relação à proteção de dados. Perfeito. Muito obrigado, Eduardo. Para finalizar, gostaria de convidar o Alessandro Fink para tratar dois assuntos conosco, de uma forma objetiva, né? O primeiro, a questão societária, né? Como é que fica o funcionamento das juntas comerciais aí, né? No nosso caso aqui no São Paulo, da JuSesp, né? Está me ouvindo bem? Eu tô. Perfeito. E com agora as assembleias agora, né, de abril de 2020, como é que fica diante de tudo que está acontecendo, as paralisações, enfim? Vamos lá. Começando aí, primeiro, boa tarde a todos, né? Falando aqui da junta comercial, hoje o funcionamento está suspenso, mas no início eles tinham lá um funcionamento que ficou sendo por agendamento, ainda presencial, mas agora já está completamente suspenso. A única coisa que eles estão arquivando é a constituição das empresas. Até eu coloquei aqui, hoje eu entrei lá de novo, não sei se dividiu aí com vocês, está dando para vocês verem. Vamos lá ver. Ainda continua suspenso lá. E a única coisa que está sendo arquivada, então, é a constituição das empresas. Que é até interessante, né? Não sei, por esse momento que a gente está vivendo, se alguém está pensando em constituir um novo negócio, né? A gente entende que seria mais interessante se eles tivessem continuado com o arquivamento de alterações contratuais, porque é isso que os clientes estão procurando agora, né? Ou fazer um aumento de capital, ou ingresso de um novo sócio. Como vocês falaram aí, a gente precisa fazer caixa agora, né? E então essas alterações fazem mais sentido do que a constituição de uma empresa nova, né? Não sei muito bem qual que foi a ideia que eles tiveram lá, mas enfim, esse é o panorama. Hoje, então, está suspenso. A gente sabe também que na Bahia está suspenso, que a gente tentou fazer um arquivamento lá, e no Mato Grosso também. Basicamente, é esse o panorama que a gente tem. Com relação às assembleias, a gente tem recebido algumas consultas aí dos clientes, perguntando como é que vai ficar, a gente não consegue fazer a reunião, né? Então, vocês podem ficar tranquilos, saiu uma MP, a 931, ela prorrogou esse prazo aí por 7 meses, falando a grosso modo até o final do ano, né?
Então, a gente vai poder fazer, né, nas SAs, as AGOs, né, até o final do ano, e reunião de sócios ou assembleias, né, se a limitada tiver mais de 10 sócios. Então, não precisa se preocupar com isso. Uma coisa importante também, que a gente acabou conversando ontem, né, eu não falei isso para você, os diretores e os administradores das empresas, eles vão ficar aí com o mandato também prorrogado até essa data, né? Então, havia uma preocupação, né? Até alguns diretores ligavam e falavam, olha, vai acabar meu mandato agora, o banco está pedindo, né, a renovação, então também pode ficar calmo, isso está previsto na MP, né, que tem força de lei aí, enfim, até a suspensão, não precisa correr com isso, vocês estão de uma forma aí seguros, né, com relação a essa manutenção do cargo. Evidentemente, essa suspensão precisa preservar, né, os direitos dos acionistas e dos sócios, aí, não um cheque em branco ali para quem estiver na administração. Pode contar uma história rapidinho aqui de um cliente nosso? Ele foi convocado para uma reunião presencial durante a quarentena, só tinha um detalhe, ele está no grupo de risco. Então, evidentemente, esse tipo de convocação, né, ele vai ser passível de ser contestado judicialmente aí. A gente está numa fase aqui que a gente precisa ter muita parcimônia, né, e agir com muita boa-fé, né? Então, se tiver algum conflito na empresa e ali, às vezes, o administrador quer aprovar alguma coisa, enfim, que ele sabe que os outros acionistas ou sócios não vão concordar, não vale usar desse subterfúgio aí para tentar fazer uma convocação dessa agora, né? Eu acho que com relação à JUSCESP e às assembleias era mais ou menos isso daí, Roberto. Perfeito. E, por fim, Alessandro, há anos a gente fala da questão da proteção de bens, da importância do planejamento sucessório, né? E a gente percebe agora uma preocupação enorme por parte dos empresários, né? De como proteger o patrimônio, enfim, de como trabalhar um planejamento sucessório. Qual dica que você pode dar para os empresários, né? Que estão no meio aí da crise, né? Ou seja, a sua grande maioria? Quando a gente fala em planejamento sucessório, né, e proteção patrimonial, está incluído nisso, a gente sempre trabalha com o imponderável, né? A gente não sabe o que vai acontecer e quando vai acontecer, eu estou me referindo a essa sucessão, né, no patrimônio. Isso vem bem a calhar com o momento que a gente está vivendo agora, né? A gente não sabe ao certo como vai ser quando as coisas voltarem ao normal, né? Se vai ser o mesmo normal do que a gente tinha antes, como é que isso vai funcionar. E eu não estou falando aqui só de planejamento sucessório da questão patrimonial, né? A gente está falando também da questão administrativa. Se você não organizou isso na empresa, principalmente das empresas familiares, né? Se você, por exemplo, ficou doente, precisou se afastar um período, como é que você organizou isso, né? Como é que vai funcionar essa administração, né? Qual que é o herdeiro que vai assumir isso? Essa pessoa está preparada ou não, né, para assumir? Então, assim, quando a gente fala, de novo, em planejamento sucessório, eu acho que agora é o momento, assim, quem estava pensando em fazer e tinha alguma dúvida, eu acho que é um bom momento para se repensar isso e eventualmente aí dar seguimento nessa ideia, porque, de fato, incerteza é o que a gente tem pela frente. Hein? Muito bem. Bom, faltam 2 minutos para as 4. Conseguimos sintetizar os assuntos aqui que nós definimos como prioridade. Temos uma série de perguntas aqui que foram feitas pelo Zoom e que foram feitas pelo YouTube. Nós responderemos essas perguntas, tá? A grande maioria aqui são perguntas de clientes nossos, então estão identificados aqui, vai ficar muito fácil para responder. Mas eu vou compartilhar com vocês aqui um e-mail, para quem não fez pergunta, para que nos faça, e em breve vocês vão receber uma resposta. Quero agradecer muito a presença de todos. Nós tivemos quórum máximo até o final, o que é muito importante, e dizer que o momento exige calma, né? Apesar da dificuldade, né? Como foi falado aqui, tudo, absolutamente tudo que nós fazemos dentro de uma empresa, todas as decisões tomadas, elas têm reflexo jurídico. E a gente sabe que um dia essa conta vai chegar. Como eu falei, vamos correr riscos? Vamos.
mas é fundamental que a gente conheça esse risco, né? Que a gente consiga administrar esse risco. Afinal, o pior risco é aquele que não conhecemos, né? Então, quero agradecer muito a presença da Karen, do Alessandro, do Eduardo Silveira, do Rodrigues e da Fernanda, de toda a nossa equipe, né, que também nos ajudou. Agradecer ao nosso pessoal de marketing, os nossos clientes, os convidados, enfim, e dizer que estamos à disposição. Temos trabalhado muito, né? Parabenizar os advogados também, colegas que estão participando desse webinar. Temos trabalhado muito e espero que possamos continuar contribuindo para que as nossas empresas se fortaleçam, né? Passem por essa crise e se fortaleçam, né? Muito obrigado. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. A Karen pode fazer um joinha se estiver enxergando. Ok, então aqui nós estamos disponibilizando um e-mail, covid@dtadvogados.com.br. Espero que a gente possa descontinuar esse e-mail o mais breve possível, né? Então, possíveis dúvidas que não foram respondidas hoje, por favor, nos envie pelo e-mail. E no nosso site, no dtadvogados.com.br, vocês vão encontrar no link Insights uma série de informações aí que estão sendo produzidas pela nossa equipe, né? Temos 4 e-books que já foram disponibilizados, com uma série de informações, dicas e mudanças na legislação. E nos próximos dias vamos divulgar outros webinar mais técnico, enfim, por área, né, focado em alguns segmentos, para que a gente possa discutir com mais profundidade os assuntos aí que são fundamentais aí para a gestão dos nossos negócios. Obrigado a todos, um grande abraço e em breve espero que todos estejamos aí longe dessa crise. Um abraço.